Bom, então, bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Tereza, eu sou orientanda do professor André Mendes Capraro, lá de Curitiba. Eu me formei em Educação Física pela UFPR, em licenciatura. Terminei meu mestrado em fevereiro desse ano, estudando aí como temática o futebol feminino. E nesse ano, então, eu estou iniciando meu doutorado. Não é o meu projeto de doutorado, é apenas um texto que eu, pela oportunidade e pelo momento, eu fiz, porque a minha tese de doutorado ainda está bem no início, então não teria que eu apresentar aqui. Então, o meu intuito nesse trabalho, a repercussão da final masculina da Champions League, ela é tamanha que quase todo mundo que tem algum acesso à internet, enfim, à televisão, ficou sabendo dessa final. E poucos sabem que também houve uma final da Champions League feminina, na mesma cidade e apenas 2 dias antes da final masculina do campeonato. Então, o meu intuito nesse trabalho é comparar a repercussão no Brasil dessas duas finais, desses 2 jogos, e entender por quais motivos se dá tamanha diferença. Eu vou começar com uma pequena experiência, apenas apresentando o contexto primeiramente. Então, a final masculina se deu entre Juventus e Real Madrid no dia 3 de junho, na cidade de Cardiff, no país de Gales, no Millennium Stadium, e o placar final foi de 4-1 para o Real Madrid. A final feminina, então, se deu 2 dias antes, dia 1º de junho, entre Lyon e Paris Saint-Germain da França, na mesma cidade, só que em outro estádio com capacidade pouco menor. E a decisão foi para os pênaltis, onde o Lyon conquistou a sua 4ª Champions League feminina da história. Bom, um primeiro teste. Quem sabia da existência da final da Champions masculina? Levanta a mão, por favor. Quem sabia? Quem assistiu a final da Champions masculina? Tá. Um pequeno teste. Alguém sabe quais são os jogadores que estão faltando nos times do Juventus e do Real Madrid? Marcelo. Daniel Alves. Daniel Alves, Marcelo, Buffon, Benzema. Exatamente. São esses os 4 jogadores que estão faltando nas 2 escalações. Então, esses são os 11 iniciais do Juventus e os 11 iniciais do Real Madrid, né? Agora, um segundo teste. Essa é a escalação da final feminina. Lyon é à esquerda e PSG à direita. Eu coloquei em vermelho, são 6 brasileiras, da seleção brasileira de futebol feminino. Só existem 2 nomes que realmente estavam nessa final. Vocês sabem quais são? Formiga e Cristiano. Alguém mais? Tá, então os nomes são a Formiga e a Cristiane, que realmente fizeram parte do time do PSG, e as demais são, que eu coloquei ali no meio da escalação, só para ver se alguém saberia. Bom, então os objetivos desse trabalho. Comparar a repercussão no Brasil das finais masculina e feminina da UEFA Champions League 2017, a partir de portais esportivos online de ampla popularidade e transmissões televisivas. Também investigar as diferenças nos valores econômicos envolvidos na realização das finais. Bom, eu utilizei como metodologia a história comparada, que segundo o Vitor Mello se trata de comparar 2 fenômenos de certa forma próximos no tempo ou no espaço, né? Então, os fenômenos que eu escolhi é a final feminina da Champions e a final masculina da Champions League 2017. E os parâmetros para análise, então, são 3 portais online de grande acesso no Brasil, que é o Portal Globo, o Portal da UOL e o Portal Terra. Tá? E a delimitação temporal, notícias publicadas entre os dias 29 de maio e 6 de junho, que compreende a expectativa ali pelos jogos na semana antecedente, as 2 finais, e 2, 3 dias após a realização das finais, que ainda o fluxo de notícias é bastante grande. Começando então a comparação entre essa repercussão.
A final masculina da Champions League, nesse período delimitado, na Globo teve 52 notícias, na UOL 62 e no Terra 111. A feminina teve na Globo 5, na UOL 7 e no Terra 4. Na UOL eu coloquei um asterisco porque no próprio portal da UOL não tinha nenhuma notícia. Só que como a UOL ela vincula alguns blogs e sites, então vinculados ao portal da UOL tinham alguns blogs que tratavam da final feminina, como a ESPNW, que trata de esportes femininos, e tinham 5 ou 6 matérias que a ESPN é relacionada ao UOL, então eu coloquei para junto na análise. Quais são as principais características, então, encontradas nessas notícias relacionadas à final masculina? A expectativa para o jogo. Então, há muita vinculação das entrevistas pré-jogo desses atletas, principalmente dos brasileiros e dos técnicos. Além, claro, de toda a repercussão em cima do Cristiano Ronaldo, né, por ele ser um dos grandes astros do futebol mundial atualmente. Muitas matérias trazendo retrospectiva do confronto, então, dos últimos 30 anos, quais tinham sido resultados em competições internacionais entre Juventus e Real Madrid, estatísticas dos clubes dos atletas, então muitas reportagens relacionadas a número de gols, de assistências, de desarme de todos os atletas, ou mesmo comparação salarial entre os dois clubes, no qual eles vinculavam que o Real Madrid tem folha salarial de valor triplo ao do Juventus, esse tipo de matéria. Curiosidades, então muitas curiosidades sobre o evento, como a família, não sei qual jogador, a infância, enfim, toda essa questão que a gente está acostumado, e assuntos até desnecessários, como eu vou mostrar em alguns títulos que eu vou mostrar depois. Aí, na repercussão da final feminina, elas eram as matérias eminentemente descritivas, então quase todas as matérias que eu vi dizia assim, o jogo vai ser realizado anteriormente, a final, o jogo vai ser realizado em tal estádio, nesse dia vai ser transmitido pelo Sport TV. Era isso que a matéria noticiava, e que a Formiga e a Cristiane estavam no lado do PSG. Depois da final, quase todas as matérias analisadas, elas se dão de forma explicativa. Então, tais jogadoras bateram os pênaltis, o jogo foi movimentado, enfim, equilibrado, e as duas goleiras uma errou o pênalti, a outra acertou, e assim acabou a disputa. Quase todas as notícias se dão dessa forma. Ponto positivo. Há muito tempo foi discutido sobre o futebol feminino e sobre o esporte feminino, que é dado um tratamento jocoso às mulheres que praticam futebol, ou mesmo com vinculação de assuntos relacionados à estética feminina, ao corpo, à beleza, enfim. Esse tipo de vinculação não foi encontrado em nenhuma das matérias. Então podemos dizer que já há um avanço e que aquela visão atrasada já ficou para trás, podemos dizer assim. Bom, alguns exemplos então das reportagens masculinas que eu falei, que repercutindo tudo que os jogadores falavam antes do jogo. Então, há aquelas coletivas de imprensa que a UEFA promove antes das disputas. Então, Cristiano Ronaldo, muita umidade não é bom, temos que mostrar quem é o melhor. Marcelo garante não faltar motivação no Real Madrid para a final da Champions. Então, essas notícias eram vinculadas diariamente antes da semana antecedente à final. Aí, curiosidades, como eu falei, cérebro da Juventus fugiu da guerra e provocou a ira da torcida da Roma. Então, eles vão pincelando reportagens para falar o que mais puderem sobre a final o possível. E, nesse sentido, de forma a esquentar a decisão, né? Fazer com que o público esteja cada vez mais ambientado e esperando esse jogo decisivo. Como eu falei, raio-x, posição por posição, quem é melhor. Então eles fizeram os 11 contra os 11 e analisando com 3 jornalistas com 3 jornalistas do Globo Esporte analisando quais eram os melhores jogadores posição por posição, para aí dar um raio-x completo. Aí o que eu falei das reportagens desnecessárias. Após vencer a Champions, CR7, né, Cristiano Ronaldo, aparece com um penteado diferente. Então essa é uma notícia referente à final. Outra, tem uma que eu acho que eu não coloquei aqui. Tem. Na semana da final da Champions, técnico da Juve se machuca em jogo festivo. Então, notícias que não são relevantes realmente para aquela decisão,
mas que pelo assunto ser tão procurado, essas notícias continuam a ser publicadas. Aí aqui que eu coloquei trechos das reportagens femininas, sobre a final feminina. Então são os 3 portais e pode ver que os trechos são muito parecidos, né? São descritivos, as matérias eram basicamente assim, e o que está noticiado no portal Terra, basicamente também é o que está noticiado na UOL e no Globo. Então, após 120 minutos sem gols, porque aí o jogo ficou 90 minutos 0-0, teve mais a prorrogação 30 minutos, então se deu os 120 minutos. A camisa 1 do PSG bateu, chutou para fora e acabou a decisão. Então, tudo de forma bem simples, de forma rápida, para descrever o futebol feminino, a final da Champions feminina. Como exceção, a gente pode ter esse caso da Juliana Cabral, que ela é uma colunista da ESPN. Ela é uma ex-atleta de futebol feminino, então ela escreve e comenta alguns jogos de futebol feminino na ESPN. Então ela fez uma descrição ali tática do jogo, do confronto, né, colocando esquemas táticos, como pode ver ali 4-2-3-1, e aí ela salienta os confrontos pelas pontas no jogo, as substituições, as jogadoras. Então dá para ver que ela tem um entendimento mais amplo do que foi essa final, porque é uma colunista especialista em futebol feminino, né? E as outras reportagens se dão de forma bastante descritiva, o que diminui o interesse pela notícia e, consequentemente, pelo jogo, né? Outra que apareceu nos 3 portais também é a repercussão de Cristiane na seleção do campeonato. No fim, o PSG, mesmo sendo derrotada, a Cristiane ficou ali na seleção das 11 melhores do campeonato, e isso foi repercutido nos 3 portais. Então, como atleta, por ser brasileira, né, ela chama atenção para essas notícias. Bom, em relação às transmissões, a final da Champions masculina ela foi transmitida pela Globo e pela Bandeirantes, na transmissão em TV aberta, então, e pelo Esporte Interativo na TV aberta e fechada. Todas essas transmissões com equipe no local. Então, a Globo, a Bandeirantes e o Esporte Interativo mandaram seus representantes para Cardiff, no país de Gales, para transmitir o jogo. A audiência foi de 17,7 milhões de pessoas no Brasil. O jogo foi transmitido pela Globo em 300 salas de cinema espalhadas pelo Brasil. A audiência do Esporte Interativo da final foi a maior da TV fechada de um canal esportivo na história da TV paga brasileira. E aí a repercussão anterior, então, a reportagem anterior do Esporte Espetacular, ele fez, no domingo anterior à final, fez uma reportagem de 9 minutos sobre a final que aconteceria, e posteriormente, então, no domingo após a final, uma reportagem de 10 minutos sobre a final. No Redação Sport TV, então, o Sport TV é um canal fechado, Redação Sport TV é um programa que passa toda manhã. Eles fizeram uma reportagem de aproximadamente 12 minutos em relação à final que aconteceu no sábado, eles fizeram na segunda-feira. Sobre as transmissões e a repercussão midiática da final feminina, apenas o Sport TV 2 passou a final, então o 2 ali já é o canal secundário, 2 Sport TV, que é um canal apenas fechado, não passou em TV aberta. A ausência de pré-jogo, então a transmissão começou exatamente na hora do jogo. Geralmente, mesmo no Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, há uma meia hora pelo menos de pré-jogo, mesmo nos jogos menos importantes, para debater a expectativa pelo jogo, as escalações, enfim. E no Sport TV começou exatamente na hora do jogo. Não haviam repórteres em campo, então não foi enviada uma equipe para Cardiff para transmitir a final do feminino, foi feita aqui do estúdio. O narrador escalado foi Cláudio Show, com companhia de Cíntia Barley, que ela não é comentarista, então ela foi chamada porque era futebol feminino, ela é colunista do Globo Esporte, então ela foi chamada para comentar o futebol feminino. O que demonstra, de certa forma, que no próprio canal não há pessoas especializadas na transmissão de futebol feminino. Ausência de dados sobre audiência, então eu não achei, procurei em todos os sites e não achei a audiência do Sport TV em relação a essa final. A reportagem posterior se deu em 27 segundos do Globo Esporte,
no sábado, posterior à final, então a final foi na quinta, ou na sexta-feira, 27 segundos. Então as imagens foi só dos pênaltis finais, assim, do pênalti que as duas goleiras bateram, foi só o que foi noticiado. E no Redação Sport TV, então, que é o mesmo programa que teve 12 minutos relacionado à final masculina, foram 2 minutos e meio e ligaram por telefone para a mesma comentarista que tinha comentado durante a transmissão. E os comentaristas presentes que estavam já no programa comentando os demais assuntos, eles não comentaram nada. Assim. E aí depois que terminam as imagens, eles não têm o que falar, porque eles não provavelmente nem assistiram, o programa passou no Sport TV mesmo. E aí o apresentador, que é o André Rizek, ele fala, a pergunta que ele faz para a mulher que comentou é: o futebol feminino tem condições de crescer? Então é sempre assim, não trata do jogo, trata da modalidade, porque eles não têm condições de comentar o próprio jogo, eles comentam sempre pergunta genérica sobre o crescimento do futebol feminino. Então nunca nada específico, né? Sempre algo bem geral. Bom, outros dados que são muito importantes na atualidade são os dados de engajamento virtual, né? Hoje já não é mais suficiente tratar de audiência, né? Porque as redes sociais, tudo que gira em torno da internet também é muito significativo no que tange o engajamento das pessoas em torno de algum fenômeno. Então, em relação ao site oficial da Champions League, houveram 207 milhões de visitas no dia da final masculina. Sobre a feminina não há informações, então esses dados todos são encontrados em sites posteriores que repercutem a repercussão da final da Champions masculina, e sobre a feminina não encontrei nada. No Facebook, 56 milhões de visualizações de vídeos na semana antecedente à final. No Twitter, 15,6 milhões de seguidores na semana antecedente. Então, aumentou, né, esse número. E no Facebook, a página da Champions League, que é, no caso, a página da masculina, é o UEFA Champions League. Aí, a feminina é o UEFA Women's Champions League. Então, sempre tem que colocar o termo mulher para dizer que é feminino, né? Quando é masculino, já subentende-se que não precisa de nada. No Facebook, então, são 63 milhões de seguidores na página da Champions e 3,5 milhões na página da feminina. Bom, em relação aos valores econômicos que giraram em torno dessa final e dessa competição. A final, como eu disse, da Champions masculina se deu no Millennium Stadium, que tem capacidade para 74.500 pessoas. A feminina se deu no Cardiff City Stadium, 33 mil pessoas. O preço do ingresso da masculina variou entre 255 a 1,7 mil reais e a feminina em 25 reais. Sobraram 10 mil ingressos na final feminina. E as da final masculina foram vendidos com meses de antecedência, né? Depois só na mão de cambistas, e aí o valor é estratosférico. Isso reflete na premiação. A premiação para o campeão da UEFA Champions League foi de 207 milhões de reais. A premiação para a feminina foi de 1 milhão de reais. E nos salários dos atletas, o maior salário da final masculina é do Cristiano Ronaldo, aproximadamente 7,3 milhões de euros por mês. E da feminina é da Alex Morgan, que é uma atleta estadunidense, que jogou pelo Lyon só 6 meses, porque ela atua nos Estados Unidos também, que a temporada se dá no semestre contrário da Europa, então elas conseguem fazer esse revezamento, e ela ganha aproximadamente 30 mil euros por mês. A média salarial dos atletas da final masculina é de 580 mil euros por mês. E uma curiosidade é que a Cristiane, ela deu uma entrevista que ela própria comprou a sua chuteira para jogar a final. Então ela entrou na loja do próprio PSG, comprou a sua chuteira, que é o clube dela, para jogar a final. Então, para ver a disparidade, todos os atletas, todos eles da final masculina, têm os seus próprios patrocinadores pessoais. Então Adidas, Puma, Nike, todos eles têm alguma patrocinadora oficial. E aí a pergunta que eu faço é possível uma distribuição menos desigual? A gente sabe, somando a premiação, seriam 208 milhões de reais.
Claro que não é impossível se pensar 104 ou 104, mas 5 milhões não faria diferença diminuir o prêmio, teoricamente, né, do Real Madrid, e injetar esse dinheiro no futebol para o campeão do futebol feminino não seria algo que pesaria no orçamento do Real Madrid, digamos assim, faria muita diferença para o desenvolvimento do futebol feminino. Então é só uma reflexão. Bom, as considerações finais. Então, houve uma enorme diferença de cobertura relacionada aos jogos finais da Champions League nos 3 portais analisados. As matérias sobre a final feminina se deram de forma mais rasa, as entrevistas pós e pré-jogo não tiveram repercussão, porque a UEFA ela faz essas entrevistas pré-jogo no sentido de esquentar a decisão, e elas foram feitas tanto no feminino como no masculino. Só que no feminino, nenhuma entrevista teve repercussão no Brasil. Então, como eu mostrei, todas as entrevistas feitas antes da final masculina tiveram repercussão aqui e as femininas não. As transmissões são outra grande diferença, horas de programação em loco versus equipe reduzida. Então, no esporte interativo, por exemplo, a final da Champions League masculina, o pré-jogo do esporte interativo começou às 10 da manhã e o jogo seria às 4 da tarde. Então, foram basicamente 6 horas de transmissão pré-jogo do local antes dessa final. A repercussão sobre a final feminina parece se dar em forma de obrigação, e aí eu dou exemplo dos comentaristas do Sport TV, que demonstraram um total despreparo realmente para comentar. Ficou assim um silêncio na bancada quando esse assunto foi incorporado nas discussões. Eles não comentaram nada e quiseram passar para o próximo assunto. Então dá para ver o despreparo que tem em relação a isso. A UEFA procura deixar o espetáculo feminino ao menos próximo ao masculino, mas a premiação deveria ser menos desigual. Então, antes da final, aquele espetáculo da UEFA lá, que tem na final masculina teve show do Black Eyed Peas, enfim, há todo um show anterior ao jogo, também teve no masculino, também teve no feminino, não com esse show, enfim, de bandas famosas, mas com a entrada dos times em campo, com grandes mosaicos, com símbolos dos times, com a taça no meio. Então, essa tentativa de espetacularização do futebol feminino, ela também existe, só que em proporção menor, e os valores ainda são muito desiguais, né? A existência de mitos versus a falta de representatividade. Um ponto que eu percebi é que muito do que foi falado sobre a final masculina se dava em torno de atletas símbolos das duas equipes. Então, muito que se falou foi sobre o duelo entre Buffon versus Cristiano Ronaldo, ou Daniel Alves versus Marcelo, no nosso caso, né, porque são os brasileiros que estavam na decisão. E na final feminina, esse tipo de notícia não é possível, porque não existem ícones do esporte, né? Muito do esporte, na minha opinião, ele se dá de forma da admiração do público em relação aos seus ídolos, né, as atletas. E no futebol feminino não há essa tentativa de fazer com que essas atletas virem representativas para esse público. Exemplo da Cristiane usando o chuteiro que ela mesma comprou. Então ela não tem uma marca em que expõe a imagem dela, né? O futebol feminino ainda está, nesse ponto, caminhando lentamente em relação ao masculino. Por fim, considera-se necessário ao menos a discussão sobre possíveis mudanças nas regras do esporte feminino. O jogo precisa ser mais dinâmico para atrair mais público. Eu digo isso porque a partir dos 70 minutos de jogo, as atletas elas estavam tão cansadas, esgotadas fisicamente, que o jogo ficou muito feio. Tava difícil terminar de ver o jogo. Por quê? Porque elas erravam passes de 2, 3 metros, né? Então, talvez diminuir o tempo de disputa para o feminino, ou diminuir o campo, não sei. Precisa ser feito alguma alternativa para que o jogo fique mais dinâmico, fique mais bonito de ser assistido, porque só assim todos os outros problemas vão sendo solucionados com o decorrer do tempo. Então, é isso, algumas referências.